Ela queria ser a esposa do ancião, e me fez provar o gosto da morte. Era uma tarde quente de dezembro, daquelas que o sol parece derreter até as sombras no chão. Eu estava sentado na varanda de casa, lendo a Bíblia, quando ouvi passos apressados vindo da rua. Levantei os olhos e vi minha irmã mais nova, Maria, correndo em minha direção, o rosto pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto algo terrível. Ela mal conseguia falar, tão ofegante estava. Quando finalmente parou à minha frente, segurou meu braço com força e disse entre soluços: "Irmão, você precisa vir agora. A irmã Clara está muito mal. Ela está falando coisas sem sentido, gritando, e ninguém consegue acalmá-la." Meu coração gelou. Irmã Clara era uma das mulheres mais dedicadas da congregação, sempre pronta a servir, a orar, a ajudar. Mas nos últimos meses, algo estranho vinha acontecendo com ela. Primeiro foram os olhares demorados para o irmão José, o ancião mais velho da igreja, homem de quase 70 anos, viúvo havia pouco tempo. Depois os comentários sutis, as brincadeiras que não tinham graça. Até que numa reunião de oração ela havia declarado, bem alto, que Deus lhe revelara que seria a próxima esposa do irmão José. Todos ficaram chocados. O irmão José, homem de muita experiência e temor a Deus, havia apenas balançado a cabeça triste, e pedido oração por ela. Mas agora, pelo que minha irmã dizia, as coisas tinham piorado. Deixei a Bíblia sobre a mesa e saí correndo com ela. Ao chegarmos à casa da irmã Clara, encontramos uma cena que jamais esquecerei. Ela estava no meio da sala, os cabelos desalinhados, os olhos revirados, a voz rouca de tanto gritar. Suas palavras eram um misto de orações confusas e declarações de amor pelo irmão José, entremeadas por risos que não pareciam humanos. Duas irmãs tentavam segurar seus braços, mas ela se debatia como se fosse possuída por uma força sobrenatural. O irmão Paulo, que também estava lá, olhava para mim com desesperança e disse: "Já oramos, já impusemos as mãos, já clamamos em nome de Jesus, mas parece que algo a aperta com mais força." Ajoelhei-me ao lado dela e tentei tomar suas mãos. Estavam geladas apesar do calor do dia. "Irmã Clara", falei com firmeza, "em nome de Jesus Cristo, acalma seu coração. O Senhor está aqui." Ela virou o rosto para mim, e seus olhos não eram mais os dela. Havia algo escuro neles, algo que me fez estremecer. Então, com uma voz que não era a sua, ela disse: "Você não vai conseguir. Ela é minha. Ele será meu. E você vai provar a morte antes de me parar." Um arrepio percorreu minha espinha. Não era a primeira vez que eu via alguém sob influência de espíritos malignos, mas aquela ameaça direta me abalou. No mesmo instante senti uma dor aguda no peito, como se uma mão invisível tivesse me golpeado. Caí para trás, levantei a mão ao coração e senti que não conseguia respirar. O mundo começou a girar. Ouvi vozes distantes como se estivessem debaixo d'água: "Chamem uma ambulância. Ele está tendo um ataque. Ó Deus, socorre-o." Antes que a escuridão me tomasse por completo, vi a irmã Clara rir, um riso triunfante, enquanto apontava para mim e dizia: "Viu? Eu avisei." Acordei 3 dias depois no hospital. Meu corpo doía como se tivesse sido esmagado por uma pedra. Os médicos disseram que eu havia tido um infarto agudo, que meu coração havia parado por quase 2 minutos, que foi um milagre eu ter sobrevivido. Minha família estava ao meu redor, com os olhos inchados de chorar. Minha mãe segurou minha mão e disse, entre lágrimas: "Filho, enquanto você estava desmaiado, sonhou com algo? Porque você não parava de gritar: 'Não me leve, Senhor, ainda não é minha hora.'" Não era um sonho. Eu me lembrava de tudo. Enquanto meu corpo jazia inerte naquela sala, minha alma foi levada a um lugar escuro, úmido, onde o ar pesava como chumbo. Vi sombras se movendo, vozes sussurrando coisas que não conseguia entender. Então, uma presença se aproximou de mim, uma figura alta, encapuzada que estendeu uma mão ossuda e disse: "Você veio cedo. Mas não se preocupe, sua hora chegará." Eu tentei recuar, mas meus pés não obedeciam. Foi então que de algum lugar distante, ouvi um coro de vozes conhecidas. Eram os irmãos da congregação, cantando um hino de vitória. A música cresceu, e a sombra recuou, como se fosse queimada pela luz. Uma voz poderosa, que eu reconheci como a do Senhor, disse: "Este é meu servo. Devolvam-no." Quando contei isso aos irmãos que me visitavam no hospital, muitos choraram. O irmão José especialmente ficou profundamente abalado. Ele se aproximou da minha cama, colocou a mão no meu ombro e disse: "Irmão, peço perdão. Talvez eu não tenha agido como deveria. Talvez eu tenha sido muito brando com a irmã Clara, pensando que era só uma prova passageira. Mas agora vejo que era algo muito mais sério. Aquela mulher não está mais em si. Precisamos jejuar e orar como nunca antes." E assim foi feito.
No domingo seguinte, mesmo ainda fraco, fui à congregação. O irmão José anunciou que faríamos uma semana de jejum e oração especial pela irmã Clara e por mim, que ainda me recuperava. Todas as noites, a igreja ficava lotada. Os irmãos se ajoelhavam, clamavam, choravam. Eu me lembro de uma noite em particular, quando a irmã Marta, uma das mais idosas da congregação, se levantou e começou a profetizar. Sua voz, normalmente suave, soou como trovão. O Senhor diz: o inimigo pensou que poderia roubar uma de minhas ovelhas, pensou que poderia matar meu servo. Mas eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Eu sou o Deus que quebra as cadeias. Esta batalha não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Porém, eu já decretei a vitória. As palavras da irmã Marta ecoaram em meu coração. Naquela mesma noite, enquanto orávamos, senti o Espírito Santo encher aquele lugar. Muitos caíram prostrados, outros choravam em arrependimento. Eu mesmo senti uma força sobrenatural me envolver, como se o Senhor estivesse me dizendo: não temas porque eu estou contigo. Mas a batalha não havia terminado. Na quarta-feira daquela semana, enquanto eu ainda me recuperava em casa, minha irmã chegou correndo novamente. Desta vez era pior. A irmã Clara havia fugido de casa e ido até a residência do irmão José. Ela batia na porta, gritando que ele era dela, que Deus havia prometido, que ninguém poderia impedi-la. Os vizinhos, alarmados, haviam chamado a polícia. Quando cheguei lá com outros irmãos, encontramos a cena. 2 policiais tentavam conter a irmã Clara, que se debatia como uma louca. Seu rosto estava desfigurado pela fúria, os olhos injetados de sangue. Ao me ver, ela apontou para mim e gritou: você é alguém. Você não aprende. Eu já te matei uma vez, posso fazer de novo. Os policiais, sem entender nada daquilo, olhavam para nós com desconfiança. O irmão José, com calma, explicou que se tratava de uma questão espiritual, que precisávamos levá-la para um lugar onde pudéssemos orar por ela. Por fim, eles concordaram em nos acompanhar até a igreja, desde que não houvesse violência. Na congregação, colocamos a irmã Clara no meio do salão. Ela ria, chorava, blasfemava. O irmão José, com autoridade, ordenou: em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, sai desta serva de Deus. Imediatamente ela caiu no chão, contorcendo-se. Sua voz mudou, tornou-se gutural, e ela disse: vocês não podem me tirar. Ela me deu permissão. Ela abriu a porta. Foi então que o irmão José, com sabedoria, perguntou: irmã Clara, quando foi que você começou a sentir essas coisas? De repente, como se acordasse de um transe, ela olhou para nós com lágrimas nos olhos e disse, com sua própria voz: foi quando eu comecei a desejar o que não era meu. Eu sabia que estava errado, mas não conseguia parar. Aí uma noite sonhei com um homem vestido de preto, que me disse que se eu fizesse um pacto com ele, o irmão José seria meu. Eu assinei algo com meu sangue e desde então não tenho mais paz. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. O irmão José então levantou as mãos e começou a orar com uma unção que eu nunca havia visto antes. Senhor Deus Todo-Poderoso, que quebraste as cadeias de Pedro, que libertaste a filha da mulher Ciro-Fenícia, que expulsaste legiões de demônios com uma só palavra. Nós te pedimos, liberta esta tua filha. Quebra todo o pacto feito com as trevas. Purifica-a com teu sangue precioso. Em nome de Jesus, amém. O que se seguiu foi uma cena que só pode ser descrita como sobrenatural. A irmã Clara começou a tremer violentamente. Sua boca se abriu, e um vento gelado saiu dela, como se algo estivesse saindo. Então ela desmaiou. Por alguns minutos, ninguém se moveu. Depois, ela abriu os olhos confusa e perguntou: onde estou? O que aconteceu? Nos dias que se seguiram, a irmã Clara foi cuidada por várias irmãs da congregação. Ela chorou muito, confessou seus pecados, pediu perdão a todos, especialmente ao irmão José. Ele, com a mansidão que sempre o caracterizou, a perdoou e disse: irmã, Satanás quis usar você para trazer divisão e dor, mas Deus transformou isso em vitória. Agora, você será um testemunho vivo do poder dele. Quanto a mim, minha recuperação foi milagrosa. Os médicos não entendiam como alguém que havia tido um infarto tão grave poderia estar de pé, andando em menos de 2 semanas. Mas eu sabia. Deus não apenas me curou do coração, como também me deu uma nova visão da guerra espiritual. Aprendi que o inimigo é real, que ele age nas sombras, que ele usa até mesmo pessoas dentro da igreja para semear discórdia. Mas também aprendi que nosso Deus é maior, que quando o povo de Deus se une em jejum, oração e fé, não há força do inferno que possa prevalecer. Hoje, sempre que vejo a irmã Clara na congregação sorrindo, servindo, louvando a Deus com sinceridade, meu coração se enche de gratidão. Ela já não é mais a mesma. E eu também não.
Aquela experiência me marcou para sempre. Provar o gosto da morte me fez valorizar ainda mais a vida, a fé, a comunhão com os irmãos. E quando penso naqueles dias sombrios, só tenho uma coisa a dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por não me deixar ir, obrigado por me mostrar que mesmo nas batalhas mais terríveis, Tu estás no controle. E obrigado por me ensinar que no final, a vitória sempre será Tua. Amém. Aqueles dias que se seguiram à minha recuperação foram de uma quietude que só quem passou pela sombra da morte pode entender. Não era um silêncio vazio, mas cheio da presença de Deus, como se cada respiração fosse um lembrete de que Ele me havia dado mais uma chance. As irmãs vinham me visitar, trazendo não só comida, mas palavras de ânimo, salmos, e até mesmo lágrimas de gratidão. Uma delas, a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho, mas de voz doce como mel, sentava-se ao meu lado e lia passagens das Escrituras em voz baixa, como se cada palavra fosse um bálsamo para a alma. Certas vezes ela parava no meio de um versículo, olhava para mim com aqueles olhos cheios de fé e dizia: irmão, Deus não nos tira do fogo, mas Ele anda conosco dentro dele. E era verdade. Eu sentia isso. Não era uma teoria, não era algo que eu havia ouvido no púlpito. Era real, Deus havia estado ali, naqueles momentos em que a dor no peito parecia que ia me partir ao meio. Ele esteve ali quando a irmã Clara, dominada por aquele espírito de engano, tentou me arrastar para um caminho de ruína. E Ele esteve ali quando os médicos, com suas caras de espanto, não conseguiam explicar como um coração tão danificado poderia bater com tanta força novamente. Isso não é ciência, é milagre, um deles murmurou baixinho, como se tivesse medo de admitir em voz alta. Mas eu sabia. E os irmãos também sabiam. A irmã Clara, depois daqueles dias de quebrantamento, tornou-se uma das pessoas mais dedicadas da congregação. Não era mais aquela mulher de olhar perdido, cheia de desejos torcidos e palavras doces que escondiam veneno. Agora ela era como uma criança recém-nascida na fé, sedenta, humilde, disposta a servir. Via muitas vezes aos pés do irmão José, não mais com intenções impuras, mas pedindo conselhos, buscando direção. Ele, com a mesma paciência de sempre, a orientava, mostrava-lhe as Escrituras, e ela ouvia com atenção, como se cada palavra fosse água para uma terra sedenta. Irmão José, como posso saber que Deus realmente me perdoou? Ela perguntou certa vez com a voz trêmula. Ele então abriu a Bíblia em 1 João 1:9 e leu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois, olhando nos olhos dela, disse: irmã, se você confessou de coração, Ele já perdoou. Agora é você quem precisa aceitar esse perdão. E ela aceitou. Não foi de um dia para o outro, não foi sem lutas, mas foi real. Via chorar durante os cultos, não mais de desespero, mas de gratidão. Via-se ajoelhar no chão de terra batida da nossa pequena sala de oração, com as mãos levantadas, suplicando a Deus que a mantivesse firme. E Deus a manteve. Não que as tentações tivessem acabado, elas voltavam, às vezes em sonhos, às vezes em pensamentos repentinos, como flechas do inimigo tentando atingi-la de novo. Mas agora ela tinha uma arma, a palavra. E ela a usava. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, ela repetia para si mesma como um escudo. Quanto a mim, a recuperação física foi só o começo. O verdadeiro trabalho de Deus estava no meu interior. Antes daquele infarto, eu era um daqueles irmãos que ia à congregação, ouvia a palavra, mas vivia como se a batalha espiritual fosse algo distante, algo que só acontecia nos tempos bíblicos ou em terras distantes. Mas agora eu sabia, a guerra é aqui, é agora. É em cada pensamento, em cada palavra, em cada decisão. Aprendi a vigiar. Aprendi que o inimigo não desiste, ele só muda de estratégia. Se não pode nos derrubar com uma tentação, tenta com outra. Se não pode nos enganar com prazeres, tenta com desânimos. Mas também aprendi que quando nos apegamos a Deus, quando buscamos sua face em jejum e oração, quando nos humilhamos diante dele, nenhuma estratégia do maligno próspera. Lembro-me de uma noite em que não conseguia dormir. O corpo ainda doía um pouco, e a memória daquela dor no peito voltava como um pesadelo. Levantei-me e fui até a pequena mesa onde guardava minha Bíblia, e comecei a ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquelas palavras eram como um abraço. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Li aquilo em voz alta, como se estivesse declarando uma vitória. E então, como se Deus estivesse ali mesmo no quarto, ouvi no meu coração: filho, você está seguro. Não pelo que você fez, mas pelo que eu fiz na cruz. Aquela noite dormi em paz.
Os cultos depois daquilo ganharam um novo significado. Antes eu ia por obrigação, por hábito. Agora eu ia com fome. Cada hino, cada oração, cada mensagem era como comida para uma alma que havia estado à beira da morte. E não era só eu, os irmãos também sentiam isso. Havia um fogo novo na congregação. O irmão José, com sua sabedoria, guiava-nos em orações mais profundas. Irmãos, ele dizia, não estamos aqui só para ouvir palavras. Estamos aqui para encontrar com Deus, para sermos transformados. E éramos. Vi homens que antes mal falavam com os outros agora se abraçando, chorando, pedindo perdão por coisas que haviam guardado por anos. Vi mulheres que antes viviam murmurando agora intercedendo umas pelas outras, como se tivessem descoberto que a verdadeira batalha não era contra carne e sangue, mas contra as potestades das trevas. Certa vez, depois de um culto de oração, a irmã Clara veio até mim e disse, irmão, eu preciso lhe pedir perdão de novo. Não só pelo que fiz, mas pelo que quase causei em você. Eu a olhei e vi nos seus olhos um brilho que não estava ali antes. Era o brilho de alguém que havia sido libertado. Irmã, respondi, Deus já apagou isso. Não precisa mais falar nisso. O que importa é que agora nós dois sabemos. Ele é maior. Ela sorriu, e naquele sorriso vi a marca de uma alma curada. Mas o inimigo não gosta de ver almas libertas. Pouco tempo depois começaram os boatos. Alguém começou a espalhar que a irmã Clara não havia mudado de verdade, que tudo não passava de uma fachada. Outros diziam que eu havia fingido um infarto para chamar atenção. Era como se o diabo, não podendo nos atingir diretamente, tentasse usar a língua dos outros para semear dúvida. Mas o irmão José, com a autoridade que Deus lhe havia dado, chamou a congregação para um momento de oração e disse, irmãos, quando o inimigo não pode nos vencer com o pecado, ele tenta nos vencer com a desconfiança. Mas a palavra diz, amai-vos uns aos outros. Não vamos deixar que ele nos dívida. E ali, naquele momento, todos nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus que nos unisse ainda mais. Os milagres não pararam por aí. A irmã Clara, que antes tinha problemas de saúde, começou a se sentir melhor. Os médicos disseram que era impossível, que sua condição era crônica. Mas nós sabíamos, era Deus agindo. O irmão Antônio, que havia anos lutava contra um vício, veio até mim certa manhã e disse, irmão, Deus me libertou. Não sinto mais aquela vontade. É como se ele tivesse arrancado isso de mim. E era verdade. Vi a mudança nele. Vi a alegria no rosto da esposa dele, que havia orado por anos por aquele milagre. Quanto a mim, Deus me deu uma nova missão, interceder pelos que estavam sob ataque. Comecei a perceber que havia muitos na congregação que, como eu, estavam sendo alvo do inimigo de maneiras que nem sempre eram visíveis. Alguns lutavam com pensamentos de desânimo, outros com tentações que pareciam invencíveis. E Deus me usava para orar por eles, para lhes falar palavras de ânimo, para lembrá-los de que a batalha já estava ganha na cruz. Não era eu, era o Espírito Santo trabalhando através de mim. Mas que privilégio! Que honra ser usado por Deus dessa maneira! Uma noite sonhei com uma grande tempestade. O vento uivava, as árvores se dobravam, e eu estava no meio daquilo tudo, com medo. Mas então, vi uma luz à distância. Comecei a correr em direção a ela, e quanto mais perto chegava, mais o vento perdia força. Quando finalmente alcancei a luz, vi que era uma cruz brilhando no meio da escuridão. E ouvi uma voz, aqui você está seguro. Acordei com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele sonho era uma mensagem não só para mim, mas para todos nós. Não importava quão forte fosse a tempestade na cruz, estávamos seguros. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus transformou aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo. A irmã Clara é uma das irmãs mais dedicadas que conheço. Ela agora ajuda a cuidar das crianças na congregação, ensinando-as a amar a Deus desde cedo. Eu, que quase morri, hoje tenho mais força do que nunca, não física, mas espiritual. E a congregação está mais unida, mais forte, mais cheia do Espírito. Às vezes, quando estou sozinho em oração, lembro daquele dia em que senti o gosto da morte. E então me prostro diante de Deus e digo, Senhor, obrigado por me dar mais uma chance. Obrigado por me mostrar que mesmo quando o inimigo pensa que venceu, Tu estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Obrigado por me ensinar que a verdadeira vida não está em escapar da batalha, mas em lutar ao teu lado, sabendo que a vitória já é nossa. E então, com o coração cheio de gratidão, repito as palavras que se tornaram meu clamor, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele não vai nos deixar agora. Amém.